Shalom, shalom, lekulam. Estive um pouco afastado, um pouco distante do canal, por motivos de força maior, mas estamos novamente aqui retornando para o estudo do Sefer Yetzirah. Eu desejo que vocês todos estejam bem, vocês, suas posses e seus familiares. E vamos então dar continuidade ao estudo do Sefer Yetzirah. Nós vamos ver hoje o capítulo 1, verso 4, 10 Sefirot do nada, 10 e não 9, 10 e não 11. Entende com sabedoria, se sábio com entendimento. Examina com elas e sonda delas, e faz com que cada coisa se erga sobre sua essência, e faz o Criador sentar em sua base. Esta seção fala inicialmente das três primeiras Sefirot: Keter, coroa; Chokhmah, sabedoria; e Binah, entendimento. Posteriormente, no capítulo 4, verso 5, encontraremos uma discussão similar em relação às 7 Sefirot inferiores. 7 inferiores porque está abaixo desses três aspectos, chamado Keter, coroa; Chokhmah, sabedoria; e Binah, entendimento, que são chamadas de Mochin, como vimos nos estudos anteriores. Mochin, em hebraico, quer dizer mentalidades, porque são processos, mecanismos mentais que estão, por assim dizer, dentro da cabeça. São mecanismos intracranianos. 10 e não 9. A faculdade suprema, explicando aqui, 10 Sefirot do nada, nós veremos por quê 10 Sefirot do nada. Por que do nada? Veremos, e vamos ver aqui também 10 e não 9. Então vamos começar com 10 e não 9. A faculdade suprema no homem é a vontade. Essa é a força mais poderosa no homem, a vontade. Corresponde à primeira das Sefirot, Keter, coroa. Se alguém tentasse descrever o Criador, seria tentado a dizer que ele é vontade pura. Isto seria muito parecido a dizer que o Eterno é Espírito, ou que ele é amor. Visto que todas estas descrições tentam descrever o Eterno em palavras de qualidades humanas. Isso se chama antropomorfismo. Se utilizando de termos humanos para que o divino, que é incognoscível, é incompreensível, é inefável, é inexplicável, possa ser compreendido pela mente limitada humana de alguma forma. Então o homem precisa usar dessas vestimentas expressas em palavras de qualidades humanas. Por isso o Criador fez o homem à sua imagem e semelhança. Qual é a imagem e a semelhança do Criador, a qual o homem a possui? São as Sefirot, 10 Sefirot. Porque o Eterno é conhecido a partir dessas 10 dimensões. Ele não é essas 10 dimensões. O Eterno, em sua essência, não pode ser captado jamais pela mente humana e nenhuma das faculdades humanas. Então Hashem cria esses 10 recipientes, por assim dizer, esses 10 veículos pelos quais o homem
possa captar o eterno. E assim, essas roupagens que se expressam através de qualidades, palavras de qualidades humanas. Mas a essência do divino mesmo, o homem não pode captar. O que os profetas captaram, as mensagens que eles receberam, foi no nível das 10 dimensões chamadas de Sefirot. Então toda a Torá, toda a profecia, todo o Tanar é o acrônimo das letras Torá, Ketuvim e Neviim, escritos, profetas e a lei, que é chamada Torá. Então toda a escritura ela é baseada e é alicerçada nessas 10 dimensões chamadas Sefirot, que é a imagem e a semelhança do Criador. Por isso existe uma contraparte no corpo humano, correspondendo a cada uma das Sefirot. Entretanto, se tivéssemos que usar uma qualidade humana, esta seria sem dúvida a vontade, pois é a mais alta das faculdades humanas. Então, o que desencadeia toda a ação é um processo volitivo, ou seja, uma vontade, uma inclinação, um desejo. Mas se disséssemos que Hashem, o Eterno, é vontade pura, estaríamos dizendo que ele é idêntico a Keter. Entretanto, Keter, que é a coroa, que equivale à vontade, é meramente uma Sefirá, e como tal, algo criado pelo Eterno e inferior a ele. Por conseguinte, não podemos sequer dizer que o Eterno é vontade, mesmo que vontade pura. Inclusive a vontade conta-se entre suas criações e é inferior a ele. Portanto, não existe palavra alguma que possa ser usada para descrever a essência do Eterno. Até o termo eterno é um termo que designa, que define o Criador e, desse modo, torna o Criador, ao designar qualquer coisa, a gente resume esta coisa através do seu nome. Então, o nome do Criador, falamos do nome do Criador. O nome do Criador, chamado Yod He Vav He, na verdade é os 10 Sefirot, porque o Eterno, a essência do Criador, não tem nome nenhum. A essência do Eterno não tem nome nenhum. O que nós conhecemos Yod He Vav He são 10 Sefirot, como explicamos no estudo anterior. O tetragrama, onde a parte superior do Yod, como explicamos, da letra Yod, corresponde a Keter, que é a vontade. A Yod mesmo representa Chokhmah, sabedoria. E a primeira Re representa Binah, entendimento. Vav, que corresponde, tem valor numérico 6, portanto, fala-se de 6 Sefirot inferiores, que está abaixo do aspecto, como vimos aqui, o aspecto da cabeça, né? Por isso que vem falando aqui que nessa sessão nós veremos as 3 primeiras Sefirot, que é o aspecto chamado Mohim, ou cabeça do sistema espiritual, que é a coroa,
Rokhmah, sabedoria, e Binah, entendimento. Rokhmah, portanto, fica no hemisfério direito do cérebro e Binah no hemisfério esquerdo. E Keter acima destes dois, de ambos, que é a vontade que transcende tudo, que é a força psicológica mais poderosa no homem. Então, abaixo destes, do Mohin, de Keter, Rokhmah e Binah, como vimos aqui, Rokhmah, Binah, entendimento, Keter, coroa, abaixo destes mecanismos mentais, falando Rokhmah, mais precisamente Rokhmah e Binah, e também a vontade. A vontade está sempre atrelada, relacionada, relativa, numa razão direta entre coração e cérebro, e vice-versa. Então, mas esse é um outro estudo. Posteriormente, Bezrat Hashem, entenderemos isso, ao estudarmos as sefirotes inferiores, como foi frisado aqui no capítulo 4, verso 5 deste livro. Então, a vontade, a palavra do Eterno, na Torá, no Ketuvim, escrito, no Neviim, profetas, fala somente de Rokhmah, ou melhor, de Keter, expresso pela parte superior do Iod, da Re, Binah, do Vav, e Vav tem valor numérico 6, como falamos aqui, e corresponde a 6 Sefirot, desde Hesed, bondade, Gevurah, severidade, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Hod, esplendor, e Esod, fundamento. Então essas 6 Sefirot são chamadas de Sefirot inferiores, porque está abaixo da cabeça, dos mecanismos, como falamos aqui, chamado Mohin, que são aspectos na cabeça. Então, por estarem abaixo, se são chamados de inferior, aspectos inferiores. Então, isso para mostrar que o nome Yod-Heh-Vav-Heh não é o nome da essência do Eterno. O Eterno, em essência, não pode ser designado por nada e por nome nenhum. Então, quando falamos de Yod-Heh-Vav-Heh, estamos falando de 10 Sefirot, e a Torá toda é Sefirá, toda Sefirot no plural, tanto os escritos como os Neviim, como a lei em si, são livros inspirados e estão nesses níveis. Além de Keter, não se conhece, não se sabe nada sobre o Criador. É como Olam Abá. Não foi escrito nada na Torá sobre o mundo vindouro. Olam Abá, ou Rabá. Então, o que os profetas falaram até o final da era messiânica, mas do mundo vindouro nada se sabe em absoluto. E qualquer tentativa é apenas especulação. O autor, consequentemente, afirma que as Sefirot são 10 e não 9. Por quê? Porque se disséssemos que o Eterno é vontade, e vontade é referente a Keter, que é a primeira Sefirá, então Keter seria idêntico ao Criador. E se Keter é idêntico ao Criador, então resta quanto? 9 Sefirá. Então, por isso, o Sefer Tzerá vem dizendo 10 e não 9, porque como vimos aqui, o que mais se assemelha quando designamos o Eterno é que ele é vontade pura. No entanto, se acreditássemos de tal forma,
Assemelhar não é ser. Quando nós somos chamados à imagem e à semelhança do Criador, queremos dizer que não somos idênticos ao Criador. Porque o Criador está além da coisa física e ele escolhe estar na coisa física. Nós não temos escolha alguma. Quando nascemos, nós não escolhemos nosso pai, nosso nome. E o Talmud diz: tudo é escolhido para o homem. Os céus escolhe, estabelece tudo para ele. Exceto uma coisa: se ele vai ser bom ou mal. Isso cabe a ele através do livre-arbítrio. Mas o Criador não. O Criador, ele escolhe, ele tem vontade própria. Nós não temos vontade própria em absoluto. A exemplo do que foi explicado sobre o Talmud ainda há pouco. Keter seria idêntico ao Criador, então se Keter é idêntico ao Criador, então o Criador seria Keter, né? Chas v'shalom, céus proíbam. E então não haveria 10, e sim 9. Ficariam 9 sefirote, mas como existem 10 sefirote, inclusive a vontade não é mais que uma sefirá, vontade é referente a Keter, coroa, e ela é algo inferior ao Criador. O Sefer Yetzirah também adverte 10 e não 11. Por quê? Isto é, para ensinar que Hashem em si mesmo, o ser infinito, não deve ser incluído entre as Sefirot. Ou seja, são 10 Sefirot. E aí a gente inclui o Criador entre essas 10. Então não seriam 10, seriam quanto? 10, mas o Criador seriam 11. Por isso este livro sagrado vem nos ensinar 10 e não 11. Não inclua o Criador entre as 10. O Eterno pertence a uma categoria totalmente diferente que a Sefirot e não deve ser contado entre elas. A Sefirot são veículos pelos quais o Criador escolheu para expressar e comunicar com suas criaturas e ser entendido a partir delas e com elas. Como resultado disso, não podemos sequer descrevê-lo com qualidades puramente abstratas, tais como vontade, sabedoria, amor ou força. O Eterno, em essência, não pode ser designado por qualquer que seja o termo, em qualquer que seja a língua, em hebraico, alemão ou qualquer que seja a língua, por mais sagrada que seja, a essência do Eterno não pode ser designado por nada. Qualquer nome seria um equívoco, um erro. Quando a Bíblia, o Tanakh, faz o uso de qualquer uma destas qualidades em relação ao Eterno, ela está falando das Sefirot criadas por ele. E para quê? Para que ele venha expressar sua vontade, ser conhecido por suas criaturas. Nós não suportaríamos receber a luz do Eterno diretamente, a sua essência. Como recipientes, Kelim, seríamos despedaçados. Então, é um meio pelo qual Hashem se expressa e a gente possa compreendê-lo. E não do próprio Criador. Então,
ela está falando da Sefirot, toda a Escritura está falando do Criador em termos sefiróticos, que foram criadas pelo Eterno, e não do próprio Criador. Então, tudo que temos e tudo que conhecemos nas Escrituras Sagradas é nesse nível sefirótico. Está falando do Sefirot, onde Hashem expressa sua vontade, mas não está falando do Criador em essência. Não, o Eterno não pode ser designado. Sabemos da santidade das Escrituras, mas temos que ter esse entendimento. Isto é particularmente importante para o místico. Quando uma pessoa chega aos níveis superiores, pode pensar que está de fato alcançando o próprio Criador. Então, o êxtase, chamado devekut, em hebraico, é tão grande devido às revelações e à clareza da visão, mas se não houver um preparo devido, a pessoa pode estar errando, achando que se deparou com o próprio Criador, Chas v'Shalom, porque Hashem não pode ser visto, Hashem mesmo não pode ser visto. Então, isso seria um erro. A pessoa poderia ser induzida ao erro. O Sefer Yetzirah adverte, então, que quando alguém sobe a escada da Sefirot, há só 10 passos. Se está subindo na árvore, começa em Malchut e o limite é Keter. Se está descendo, o primeiro passo é Keter e o 10º passo é Malchut. E vice-versa. Então, são 10 passos e não 11. Então, não ousemos dizer que Hashem está entre elas. E por isso este sagrado livro diz 10 e não 11. E já explicamos também 10 e não 9, porque alguém poderia achar que Keter, por ser a primeira, onde nós dizemos no Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad quer dizer a unidade. A primeira Sefirah, chamada de Keter, que é o local primeiro da expressão dessa vontade do divino. Então dizemos que o Eterno é Echad. É ali onde ele começa a se expressar. Mas essa unidade não é uma unidade, o Eterno em si não pode ser contabilizado. Dizer que Hashem é um erro. É um erro. Então, nós dizemos que Echad é onde ele começa a expressar sua vontade, tornar-se conhecido para nós. Então, devemos agradecê-lo com essa prece chamada Shema Israel. Ouve Israel, o Eterno é nosso Criador, o Eterno é um. Mas a essência do Eterno mesmo não pode ser designada por nada, por número, palavra, por qualquer que seja a designação. O Criador está sempre além do nosso alcance. Por esta razão, o Eterno é chamado Ein Sof, literalmente o infinito. Pode-se ascender mais e mais para o infinito, mas nunca se pode conseguir alcançá-lo. A infinitude pode permanecer como uma meta, mas é só uma meta, que assinala uma direção e não um fim que possa realmente ser alcançado. O mesmo é verdadeiro em relação ao infinito Ein Sof. Vamos dar uma analisada um pouco aqui sobre o encadeamento dos mundos, a Sefirot e o Yod He Vav He, que é o nome pelo qual Hashem é conhecido, e que esse nome
é o Sefirote. As 10 dimensões da árvore da vida, da Kabbalah, é o Sefirote. Então vamos analisar um pouco aqui no quadro esse encadeamento. Então estamos aqui com 4 círculos, sendo que existe uma interseção entre o primeiro círculo, o segundo círculo e o terceiro círculo. O quarto, ele é isolado, sozinho. Por isso que é chamado mundo do mal, porque Malchut não tem com quem mais se comunicar. Atzilut é chamado do nada, por isso que o Sefer Sirah começa dizendo 10 Sefirot do nada. Atzilut, que é o mundo da emanação, são 4 mundos, pelo menos. Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. 4 mundos. Por que 4 mundos? É à toa essa conta? É por acaso? Não, não é por acaso, porque o nome Yod, He, Vav, He são 4 letras. E não é por acaso ou coincidência. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Então, Atzilut corresponde a Yod, do tetragrama. Yod, Atzilut, o mundo da emanação, corresponde a Yod. Briah, que é o mundo da criação, corresponde a Re. Então temos Yod e Re. E Yetzirah corresponde a Vav, e Vav tem valor numérico 6. Então Yetzirah, eu coloquei aqui uma setinha, Yetzirah é chamado na Kabbalah como Ze'anpin. Essa nomenclatura quer dizer que Yetzirah, que corresponde a Vav, temos Atzilut, Yod, Briah, Re, e Yetzirah, Vav, tem valor numérico 6. Por que valor numérico 6? Porque temos essa nomenclatura chamada Ze'anpin, que quer dizer de 6 Sefirot. Chesed, bondade, 1. Gevurah, severidade, 2. Tiferet, beleza, quer dizer a terceira Sefirah. Netzach, vitória, 4ª Sefirah. Hod, esplendor, 5ª Sefirah. E Esod, fundação, a 6ª Sefirah. Por isso, Vav tem valor numérico 6. Então, Yod é relativo a Atzilut, emanação. Re, relativo a Briah, quer dizer criação. E Yetzirah, que é Vav, representando Ze'anpin, que é a nomenclatura cabalística para Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. Então, 6, valor numérico de Yetzirah. E Asiá, que é o mundo mais abaixo de Yetzirah, é o mundo da ação. Asiá quer dizer ação, que está ligado a Malchut, que é a realeza. Então, temos aqui o mundo de Atzilut, ele é relativo a Sefirat de Chokhmah, sabedoria, ou Abba, pai, Chokhmah, sabedoria. Briah está relativo ao mundo de Binah, entendimento, que são mecanismos, como vimos no estudo desse Sefer Sirah, relativos a Mohin, quer dizer mentalidades, por estar na cabeça. E Yetzirah, que é o mundo dos anjos, né? E esse livro Yetzirah, Sefer Yetzirah, está nesse nível desse mundo de Yetzirah. E relativo a 6 Sefirot, como explicamos, de Chesed, amor, né? São também os 6 dias da semana, os 6 milênios que o mundo vai passar, e uma série de outros significados relativos aos 6. Por isso, Yetzirah corresponde a Vav, do nome do Criador. Então temos Yod, Re, Vav,
Re, que é a Siá, última, que é relativa a Malchut. Então, essa explicação para mostrar que existe um encadeamento entre mundos e entre as Sefirot, ok? Sabendo que aqui não foi colocado, certo, o nome da Sefirá, mas é Malchut, a realeza, que é onde essas forças espirituais dos mundos e das Sefirot se vestem e podem ser reveladas, vistas pelo homem. Por isso a gente olha, vê o mar, vê as árvores, os animais, a diversidade biológica, e enfim. Então, Hashem é escondido, sim, também, por causa das clipot, das cascas. Esse é um outro estudo. E também Hashem é revelado através da natureza e tudo aquilo que possa ser contemplado. Então, a contemplação vai levar o homem a um estado meditativo, chamado Kavaná, e aqueles mais doutos, mais iniciados, podem sim contemplar o Criador dentro desse sistema. Não está se falando de contemplar a essência do Criador, mas contemplar o Eterno dentro daquilo que é possível, com base nessas Sefirot. E para isso há técnicas, né? E Bezrat Hashem, veremos mais adiante algumas dessas técnicas. Então, acima de Atzilut, não foi colocado aqui porque eu falei nesse estudo sobre o Yod He Vav He, né? 4 letras, 4 mundos, e cada parte, né, do nome do Criador, Yod Chochmah, a primeira Re de Yod Re Binah, Vav, Yod Re Vav, já expliquei 6 Sefirot, chamadas 6 Sefirot inferiores, e Malchut, temos 7, com mais 2, 9, e alguém pode perguntar, alguém muito inteligente pode perguntar, e cadê Keter? E qual é o mundo relativo a Keter? Eu não coloquei aqui, mas vamos dizer que aqui tenha mais um outro círculo, certo? Vamos imaginar que tenha um outro círculo aqui em cima. Esse outro círculo seria Adam Kadmon, é o 5º mundo. Adam Kadmon. E qual a Sefirá relativa a esse mundo acima de Atzilut, chamado Adam Kadmon? Adam Kadmon. Esse 5º mundo seria relacionado, vamos aqui, a Sefirá que está acima de Chochmah, que é Keter, chamada de vontade pura. Então, essa explicação para que a gente possa entender o encadeamento entre os mundos e as Sefirot.